Em alusão ao Dezembro Vermelho, Sincempre AM participa de um bate-papo com o médico infectologista Dr. Noaldo Lucena. Sempre um prazer gigantesco estar aqui com vocês, especialmente para conversar sobre um assunto que é uma das minhas grandes paixões, como você mesma sabe. Sei, por isso mesmo você foi escolhido e eu fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. Mas vamos lá, Noaldo, me fala, o que de fato é o Dezembro Vermelho? Olha só, Dezembro Vermelho foi criado há muito tempo atrás para, de uma certa forma, homenagear as pessoas que foram mortas pelo HIV. No início foi uma coisa muito terrível, realmente era uma doença que ninguém sabia exatamente do que se tratava e era uma doença que era extremamente mortal. A gente, quando descobria, a gente não conhecia que já era um estágio de AIDS avançado, você aí teria no máximo 6 meses, um ano, muito pouco tempo de vida. E isso foi algo que, claro, que as pessoas quiseram trazer para uma situação que foi absolutamente absurda, né? Que foi chamada inclusive de peste gay, de câncer gay, porque olha que coisa absurda, como se um vírus pudesse escolher uma orientação, não era nem um gênero, era escolher uma orientação sexual para que ele fosse atingir justamente esse, como se fosse uma forma de punição por pecados. Então, até hoje, e aí acho que isso talvez seja a primeira coisa importante para a gente dizer, eu ainda tenho um paciente que diz assim: doutor, você está me pedindo um exame de HIV, mas por quê? Eu sou heterossexual. Ora, não existe orientação sexual, não existe crença, não existe raça, não existe cor. Já escutei inúmeras vezes as pessoas me dizerem: ah, mas eu sou casado, ah, mas eu sou heterossexual, ah, mas eu sou dessa ou daquela religião. E falando de cuidado, doutor Noaldo, o que nós temos de atualizações acerca do tratamento não só do HIV, mas também das ISTs? Olha, a gente tem falado muito de uma mandala de proteção. Houve um tempo, e aí a gente se deu conta que não funcionava, porque na prática não trouxe os resultados que a gente esperava. A gente, não sei se tu recorda, uns 10 anos atrás a gente falava única e exclusivamente uso de preservativo, uso de camisinha, e em especial a camisinha masculina, que hoje a gente nem chama mais assim. A gente hoje tem um linguajar um pouco mais atualizado que a gente chama de preservativo interno e preservativo externo. Continua existindo os famosos preservativos, que hoje a gente chama de preservativo interno, que é aquele preservativo que chamava-se feminino, e preservativo externo, que é o masculino. Associado a isso tem uma série de coisas. Uma delas, por incrível que possa parecer, é a vacinação. A gente sabe, por exemplo, que a vacina contra o HPV corta o câncer de colo de útero, nas mulheres em especial, que é uma das grandes coisas que a gente ainda tem na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. A incidência é extremamente alta. A vacina contra a hepatite B, que é considerada uma infecção sexualmente transmissível. A vacina contra a hepatite A também é outra coisa importante, então vacinação é importante. Diagnóstico precoce, quanto mais testar, quanto mais testes a gente fizer com a população, maior a possibilidade da gente diagnosticar precocemente, e não é só com as ISTs. Qualquer outra doença, quanto mais precocemente seja diagnosticada, tanto melhor será o resultado das formas como a gente vai fazer esse tratamento. Outra coisa que a gente precisa fazer: diagnosticou, tratar. Na hora que a gente trata, a gente quebra a cadeia de transmissão. E isso é importante porque a gente descobriu já tem algum tempo, e é importante que você que está nos ouvindo acredite que realmente a gente passou de que intransmissível era igual a indetectável, indetectável era igual a intransmissível, e hoje a gente deu um passo mais na frente. Indetectável é exatamente igual a zero possibilidade de transmissão. Então é importante que você acabe com seu preconceito, se informe muito mais. Tem uma diferença brutal entre viver com HIV e viver com AIDS. HIV é quando você apenas está contaminado com o vírus, e é importante que a gente descubra esse momento através dos testes, porque você pode evitar de chegar na situação de chegar a AIDS, que é a doença, e ela sim pode trazer um grau de letalidade importante. Não é só proteger-se contra infecções sexualmente transmissíveis. A gente fica falando só de HIV, mas aí você tem sífilis, você tem gonorreia, você tem condiloma, você tem uma série de outras coisas para fazer. E sobretudo uma gravidez indesejada, às vezes numa criança, essa é a palavra, porque a gente tem meninas com 10, 11 anos de idade engravidando, e isso é absolutamente inoportuno. Falamos aqui
das atualizações, da necessidade de tratamento. Eu queria que você agora desse a informação onde buscar esse tratamento aqui em Manaus, por exemplo. Qual é a rede realmente que as pessoas devem buscar quando necessário for pegar esses medicamentos? Olha só, Vlad, que interessante. A gente esqueceu de falar antes de uma coisa chamada PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, assim, para PEP exclusivamente, você tem desde serviços de pronto atendimento a pronto-socorros maiores. O que é a PEP? É a profilaxia pós-exposição, ou seja, eu tive um contato sexualmente suspeito ou fui vítima de uma violência sexual, eu devo procurar um serviço de pronto atendimento onde os exames serão realizados e o tratamento ou a prevenção será instituída de forma adequada. Mas se eu estiver falando de PrEP ou de tratamento ou de busca de diagnóstico de uma forma que não seja tão necessária ser na urgência e emergência, eu tenho desde unidades básicas de saúde a serviços maiores como hospitais maiores, como é o caso da Fundação de Medicina Tropical. E lá você vai fazer não só a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, e é importante a gente levar isso a sério, porque são medicamentos e como todo e qualquer medicamento tem seus efeitos colaterais. E é importante que você faça a PrEP sabendo se você é ou não uma pessoa vivendo com HIV ainda, porque uma coisa é o tratamento, outra coisa é a profilaxia. E o acompanhamento a médio, curto e longo prazo é absolutamente fundamental, até mesmo para você se manter saudável. Eu acho que procurar esse tipo de atendimento, quer seja na rede privada, que também é outra possibilidade, quer seja na rede pública, nas unidades básicas de saúde, nos pronto-socorros, se for um caso de urgência. A gente agradece a tua disponibilidade, a tua atenção e o teu carinho com o SimSemPM, com os filiados e filiadas do SimSemPM. A gente sabe que a tua agenda é disputadíssima, então com alegria te agradecemos e fica o recadinho. Dezembro Vermelho é um mês de campanha, mas o cuidado nós temos de ter todos os dias, de janeiro a janeiro. Cuidem-se, previnam-se e, no caso, sempre façam um tratamento adequado quando necessário for.